Olá pessoal, bem-vindo ao canal Pensa Cristão, canal para você que gosta de refletir sobre a palavra de Deus, sobre cultura, política, comportamento e muito mais. Tudo sob uma ótica, sob um prisma cristão. Meu nome é Felipe Robson, esse é meu irmão em Cristo, amigo Rodrigo Torres. Dá um alô aí, Rodrigo. Olá pessoal, boa tarde, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez de volta com o podcast Pensa Cristão. E hoje tem coisa boa, viu? Aguarde e verás. É isso aí, gente. Sempre com um tema aí da atualidade, um tema empolgante. E eu tenho certeza que você hoje, com o nosso vídeo aqui, com o nosso podcast, vai ter aí um material muito bom, até mesmo para você evangelizar, refletir, para você também que não é cristão, para pensar sobre o assunto. Então, logo após a vinheta, vamos pensar cristão. Bom, gente, o tema de hoje, nós vamos falar sobre algo que está na boca de todo mundo, que está aí na cabeça, na discussão, que está nas mídias sociais, que está todo mundo aí pensando e repensando. Hoje nós vamos falar sobre censura. E eu queria falar com você hoje, que acompanha o nosso canal, sendo cristão ou não, eu queria falar sobre esse tema tão sensível, tão delicado, que está mexendo com a cabeça de todo mundo. Os mais jovens não sabem o que é censura. Eu tenho 42 anos, eu não vivi na época da ditadura. A nossa Constituição é de 88, então eu tinha 8 anos de idade quando foi promulgada a Eu nem Constituição. nascido era. Então, eu vivi nos meus primeiros anos de vida, ainda bebê lá e tal, os últimos anos ali de um sistema não democrático, certo? Então, eu não tenho memória de como era esse período. Mas quem viveu esse período não tem boas lembranças. Um período onde você não podia falar o que queria, um período onde você tinha que moldar. Eu me lembro até do filme do Zezé de Camargo e Luciano, que passou aquele filme, Os Filhos de Francisco, e aí eles estavam levando lá uma música para a rádio que foi escrita por um tio deles, que viveu na ditadura. E aí, o refrão da música falava assim: viva as Forças Armadas e a sua tirania. O dono da rádio: para tudo, você tá maluco, você quer ver a gente preso? Se a censura bate aqui, fecha o meu programa, leva tudo embora. E eu vi isso no filme. É claro que eu leio sobre o assunto, mas eu nunca tive a experiência de ver como as pessoas estão sendo perseguidas por falarem coisas que são reais, verdadeiras. As pessoas estão dando opinião em cima de fatos que elas assistiram no jornal, em cima de documentos que estão Verídicos, verídicos, julgados e condenados, publicados. comprovado que foi crime. Tá tudo ali registrado em ambiente público de uma forma Em terceira legítima. instância também, né? Sim, Tem que lembrar disso aí. mas a gente tem que entender que o que as pessoas estão falando, seja de um lado, seja do outro, estão falando em cima de fato. Se bem que de um lado ou de outro, vírgula. Porque muitas vezes se fala de coisas que não se tem comprovação. Mas agora, o pior é a censura em cima do que se fala dentro de informações. Parece que as pessoas querem apagar o passado. E a censura bateu de uma forma que hoje, Rodrigo, o nosso canal é Pensa Cristão. Você sabe que nós tocamos aqui, nós estamos começando agora, mas a proposta desse canal sempre foi tocar em temas sensíveis. Vou falar a verdade. Nós não nos esquivamos, em momento nenhum, quando. Isso aqui eu estou dando testemunho para vocês que estão vendo esse canal começar agora. Isso é tudo mato ainda. Esse canal está começando. Está tudo, sabe, no início. Mas a nossa proposta desde o início foi trazer assuntos, seja ele sensível ou não, mas falar com verdade. E a luz da Bíblia. À luz da Bíblia, sem censura. Alguma vez eu falei: Rodrigo, não fala desse não. Você tem total liberdade de falar a sua opinião. As nossas opiniões, apesar de a gente pensar de forma próxima, mas em algum momento você pode divergir. Como já divergimos algumas vezes em reuniões de pautas aqui, porque o pensamento tem que ser livre. E a partir do momento que eu vejo pessoas querendo, Rodrigo, tirar a minha liberdade de expressão e de pensamento, eu vejo um grande perigo aí. E o pior é isso. Eu vejo um perigo das pessoas que não entendem. E eu fico com dificuldade de entender, Rodrigo, como é que pessoas cristãs, e o canal é esse, Pensa Cristão, como é que pessoas cristãs, Rodrigo, pretendem ainda, que tem pessoas que declararam seu voto em partido de esquerda, pretendem ainda apoiar partidos de esquerdas que nem estão no poder ainda e já estão atuando com censura, com calar a boca. E não existe nenhum país de esquerda onde o cristão não foi perseguido. Seja na China, seja na Coreia.
seja na Venezuela, seja América em do Cuba, Sul. na América do Sul, onde a maior parte dos países que são socialistas, não comunistas, as pessoas confundem socialismo e comunismo. O socialismo Não dá certo. não dá certo. O socialismo é aquela fase de transição, onde vai se retirar tudo que é próprio de alguém, dar para o Estado, e depois o Estado, em teoria, distribuiria. Mas o Estado não quer devolver depois. Depois que assume o poder, ninguém quer abandonar, largar o poder. E eu não conheço nenhum país de esquerda onde o cristianismo tem liberdade. Aliás, eu não conheço nenhum país de esquerda onde qualquer pessoa tenha liberdade. Essa nossa liberdade de falar, por exemplo, está em risco. A sua liberdade como cristão, que apoia, desculpe o termo, desculpe o desabafo, desculpe a audiência, desculpe quem está aqui nos assistindo, para você que burramente apoia um partido de esquerda, você está jogando, contribuindo contra a sua própria liberdade. O cristianismo nunca foi bem aceito em nenhum país de esquerda. E hoje que não vai ser. Porque o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, ele nutre a liberdade. Conhecereis a verdade? A verdade vos libertará. Jesus veio nos libertar. A liberdade é a essência do cristianismo. De tudo, você fica livre. O teu pensamento fica livre. E a partir do momento que você apoia um partido de esquerda, e nós estamos falando há uma semana das eleições, e não é porque o camarada foi numa igreja e ninguém falou, vai ver pelo fruto conhecereis a árvore. Vai ver com quem essa pessoa anda apertando a mão. Dos líderes mundiais que ele anda apertando a mão, e esses líderes, o que eles têm fazido com a sua própria nação. Na Venezuela, na Argentina, na China, Nicarágua, Coreia. Essa pessoa, que eu não vou citar o nome, porque eu não sei nem se eu posso citar esse nome, a gente pode ser punido aqui, apesar do podcast estar começando, daqui a pouco bate uma ordem judicial, uma multa que eu nem posso pagar. Essa pessoa aperta a mão de ditadores que proíbem a sua liberdade de expressão. E você, burramente, a troco de quê? Defenda a sua posição. Olha, você, cristão, ele tem que ter postura. O camarada está no trabalho, ninguém sabe que ele é cristão, ele não é cristão. As pessoas têm que saber que ele é cristão. Eu não posso esconder o meu caráter cristão. Seu nome isso. Crente 007. Crente que não se posiciona. Cristão que não se posiciona. Isso aí... Sem vergonha, né? Tem vergonha, né? Dos covardes. Ele falou, né? E eu também me envergonharei de você. Dos covardes. Não, passou não, é complicado. E aqui a gente, nesse canal nós temos essa proposta, esse compromisso, essa missão, de falar temas sensíveis, mesmo contra as censuras. E eu não estou falando só censuras de ambiente político, censuras que nós vamos sofrer por tocar em temas sensíveis, até mesmo dentro do nosso próprio quintal. Esse aqui é Pensa Cristão. Nós vamos falar sobre a ótica cristã. Então, muitas das vezes, a gente vai ser mal interpretado, vão dizer para a gente calar a boca quando a gente tocar em assuntos que vão de encontro a interesses de muitos. E cabe a nós, Rodrigo. Porque isso aqui é mais do que um podcast. Eu vejo isso aqui como uma missão. Eu vejo isso aqui como um desafio. Porque se a gente quisesse fazer um podcast só para entretenimento, eu estaria fazendo um podcast aqui de piada, podcast de ensinar a fazer bolo, fazer maquiagem, fazer concerto em casa. Mas eu me proponho a falar a verdade. Eu me proponho, mesmo contra os interesses de pessoas que vão tentar me calar, até mesmo dentro do meio cristão, a falar o que a Bíblia manda falar. Porque assim como a censura está chegando no meio político, onde o Alexandre de Moraes, e eu vou falar com todos os letras, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, vocês estão atropelando a Constituição. Nós temos uma democracia e temos o direito de falar e nos expressar. Vocês estão atropelando a Carta Magna, que é a Constituição. E eu sei, Rodrigo, que muitas das vezes, em alguns assuntos que nós vamos falar aqui, com a nossa Carta Magna como cristão, que é a Bíblia, pessoas do nosso meio, que vão tentar nos censurar, querendo atropelar a Bíblia e calar quem está falando diante da Bíblia. Eu até entendo a pessoa não querer apoiar ou votar no presidente atual. Agora, você declarar apaixonadamente pelo ex-presidente que foi preso, que, cara, foi julgado em terceira instância, mais de 15 juízes, provas cabais, delação premiada, e ainda querer... Tudo bem você não querer apoiar o presidente atual. Agora, o cara que falou abertamente, está censurando aí a mídia, está censurando a rádio, a internet, está querendo parar, né, a informação que é verídica, como tem um programa aí que eles pararam, que foi o Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Então, o que é que acontece?
Jovem Pan, né? Que eles estavam com a matéria aí que foram pesquisas, que foram atrás da situação, né? Aí hoje eu estava até conversando com um amigo meu e falei, rapaz, as únicas vezes que eu vi alguém sair da prisão para governar um país foi uma na Bíblia, José pro Egito, e depois o Nine aí para disputar a presidência. Rapaz, isso é coisa bíblica. O cara sair da prisão para reinar. Mas vamos lá. Olha, a Bíblia diz, José estava na cova, mas Deus era com José. Ele foi para a casa de Potifar, passou tudo aquilo, mas Deus era com José. José foi para a cadeia e Deus era com José. José foi para o palácio e Deus era. A diferença desses dois é que um obedecia a Deus, era fiel a Deus. Se outro, irmão, ele veio dizer que é cristão agora, mas vive tomando banho de pipoca, dizendo que depois que levou banho de pipoca, que falou com os orixá, velho falando com o demônio, ainda tudo bem você querer, só que não é cristão, querer voltar nele. Agora você que é crente, irmão, tenha vergonha na sua cara. Você tem vergonha na cara, você não é crente, não. Você foi um cara que quer apoiar roubo, aborto. O nosso amigo Felipe aqui, junto com a produtora, a irmã Simone, foi assaltada e tá passando um processo aí, entendeu? E ele quer legalizar pequenos furtos, legalizar o aborto, legalizar a droga, tudo aquilo que acaba com a sociedade, acaba com a família, ele quer legalizar, quer aprovar, entendeu? Ele quer, como ele já falou, que tem que repartir a Amazônia para o mundo. Irmão, não repartir nada, a Amazônia é daqui, ó. O mundo perdeu ela porque aqui vem extrapolaram, irmão. Aqui é nosso, entendeu? Ele quer dar o nosso poder para outros, entendeu? Só que eu tenho um desabafo a fazer. Eu tenho medo ainda de Bolsonaro não ganhar. Por que motivo? Se Deus quiser e permitir que ele ganhe, o Nove Dedo ganhar, é para mostrar para a igreja que Jesus já está à porta, ele já está vendo a maçã para passar na porta para ir buscar a igreja. Se ele ganhar, é Deus dizendo, prepara a igreja, quero que vocês sejam mais crentes. Por esse motivo, porque hoje não tem a condição, irmão, um crente ver tudo isso que está acontecendo no plano de governo do PT, Felipe, e querer apoiar. Me desculpe, irmão, você tem que se converter de novo, me desculpe. A gente tem que tomar muito cuidado para que não se cumpra aquela máxima, né? Deus dá ao governante que a nação merece. Agora, para não ficar só nas nossas palavras, a gente vai fechar aqui esse primeiro assunto, que é um assunto muito mais político. É claro que a gente vê tudo isso com visão cristã, mas é um assunto muito mais no ambiente mesmo político-social. Atual, né? É atual. Porque se está acontecendo, Felipe, com as emissoras que está falando aí, que é umas emissoras de direita, que são conservadoras, para pular para a igreja, é um segundo. É um pulo. É um segundo. Como? Mas começa assim. Mas você começa assim, uma ditadura, olha, lá nos Estados Unidos é assim. Existe a primeira e a segunda emenda. A primeira emenda é justamente isso, a liberdade de expressão. A segunda emenda é o direito de andar armado, caso um poder autoritário... Segunda emenda, irmão. É a coisa mais importante depois da primeira. Depois da Constituição. Porque acontece, se algum poder totalitário, abusivo... for tomar conta do país... Você está armado para se defender. A nação, a população está armada para se defender. E o que a Constituição diz? Que todo poder emana do povo. Do povo. Mas é que tá. Lá eles têm essa máxima assim, olha, eu tenho direito de expressão. E se alguém tentar entrar um governo que se opõe a isso, nós estamos armados para nos defender. O que um poder ditador faz para implementar a ditadura em qualquer local? Ele desarma as pessoas para que enfraquece elas o seu poder bélico, não possam se defender, e depois tira a sua liberdade de expressão. Não pode falar nada. Na Coreia do Norte, estava o mundo todo em pandemia, mas lá no Coreia do Norte tinha relatório que não tinha doença lá. Porque até quem estava doente podia estar morrendo, dizer, não, estou saudável, morria depois. Quer dizer, lá a internet é controlado. Então, quer dizer, você vê que em países de esquerda, socialista, e outra coisa, é o pai, o filho, o avô, é uma dinastia. Hereditário, né? Hereditário. Então, você percebe que para onde está indo a nossa liberdade, hoje, um partido que nem está no poder e já se manifesta orquestrando ali contra a sociedade para tolir o seu direito de falar, já de pode expressar. Dar para entender a intenção, qual a intenção dele se ganhar. Meu amigo, já tem intenção já, filho. Se tiver no poder, já mostrou o que é que não vai fazer? Aí os próprios candidatos, eu não quero me estender muito sobre esse assunto,
porque não é o nosso. Nós falamos aqui de política, mas eu estou falando de uma maneira muito mais integrada socialmente do que propriamente falando sobre o aspecto cristão, mas é importante a gente salientar isso. Se quando foi perguntado, o senhor vai interferir na liberdade de expressão? Não, nunca, jamais. Mas nem chegou no poder e já está interferindo. Da mesma forma, ele falou, eu não vou mexer com as igrejas. Se ele falou que não ia fazer e já está fazendo, sem nem mesmo estar no poder, apenas com o seu poder político, seu poder de barganha, com as indicações que deram, e já consegue manipular para tirar a liberdade de expressão, o que dirá no poder? Já tem pastor sendo calado. Meu amigo, a raposa, quando ela quer tomar posse do galinheiro, ela mente que é vegetariana. Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado. E aquele que eu estou dizendo que é... Gente, outra coisa. Eu me posiciono a favor de... Porque agora só tem dois lados. Um lado para a esquerda e um lado para a direita. Eu posso até não concordar com tudo, sabe, Rodrigo? Com o da direita. Sim. Mas eu jamais vou compactuar com o da esquerda. E quem estavam sendo acusados de serem é um ditador, não sei o quê. Engraçado que esse ditador não tirou a liberdade de expressão de ninguém. Nos debates, as emissoras que atacam ele livremente, ele foi em todos os debates. O Lula está se esquivando. O Lula não vai no debate da Record. Mas porque a Record me ataca. Ué, a Globo também atacava o Bolsonaro. O Bolsonaro foi. Liberdade de expressão. E foi para a Globo. Se você cara a cara com o Moro. acha que é um crime, como você ataca, você tem que revidar o processo. Rodrigo, é simples. Quando eu estou errado, a primeira coisa que eu faço que a pessoa se cala. Já viu quando a pessoa está errada e ela não tem argumento, ela começa a falar por cima e tal, porque ela. Discurso de ódio. Ela só quer para atacar a razão. Trazer, exatamente. Então, trazer a razão. Então, estamos a uma semana das eleições, reflita sobre isso, dê Google, gente, tem Google para isso, tá? No final do podcast eu vou dar a indicação, eu até baixei aqui a imagem do livro que eu vou indicar, que é o George Orwell, de 1984, tá tudo lá. Você vai, esse livro foi escrito, esse camarada é do início do século. Então, ele tinha uma previsão de como seria o mundo em 1984, uma visão futurista, porque ele é do início do século, em 1940, que ele escreveu esse livro. Acho que ele morreu próximo a essa data. E aí, tá tudo lá. Como as pessoas tentam mudar a história, mudam a história, como as pessoas tentam ter um ministério da... Nem esse livro, gente, é fantástico. Você vai ler o livro e vai dizer, caramba, esse livro foi escrito agora? Vendo o cenário político? Não. É como a coisa... É o Enéas da vida. É o Enéas da vida. Olha, então, eu vou depois dar a indicação desse livro, que é o George Orwell, e para não ficar a nossa palavra, para a gente fechar aqui a tampa desse tema, eu vou botar aqui na tela para vocês observarem o inciso que fala sobre essa questão da liberdade de expressão. Quem tiver aí. O Rodrigo, você está com ela aberta aí na sua tela? Vê para mim só ali o artigo... o primeiro, né? Artigo 5º, inciso 4º? Isso. Aí tá lá, artigo 220. Isso. A manifestação de pensamento é essa? Exatamente. Parágrafo 1º. Isso aí você leu o artigo. Certo. Tá? E lê o primeiro, por favor. Artigo 20, né? O 220. Do parágrafo 1º. Diz assim, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado a disposto nessa Constituição. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa contribuir em embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observando o disposto no artigo 5º. Isso. Aí você está na tela aí, você pode dar um Google, inclusive está isso é do Wikipédia, facílimo você consultar, e você está verificando aí como que a Constituição está sendo ferida, como a Constituição está sendo atropelada pelos nossos ministros que deveriam garantir o cumprimento da Constituição. Não existe lei que vá além da Constituição, toda lei tem que estar abaixo da Constituição. Vou fazer uma lei que proíba, mas ela é constitucional? Se não é, ela não pode existir. Ela me permite eu falar qualquer coisa de você, a Constituição só que aí eu vou ter que arcar com o que eu for falar. Eu vou ter o direito de me processar por danos morais, calúnia e defamação. Mas eu posso dizer, Felipe é feio. É um direito de ser é um racismo. Não, mas eu posso falar. Aí agora eu vou responder perante a lei que ele vai me processar. Mas ninguém é impedido de falar nada. Jornal, televisão, internet. É o que a Constituição nos diz. Eu não sou impedido de falar nada. Porém, a lei vai dizer que se você falar algo que venha ferir
ou degrenir a imagem do outro, você responderá. Mas a Constituição é clara que eu posso falar o que eu quiser. Exato. E ninguém pode me impedir. Falar. E nenhuma lei pode estar acima. Exato. A expressão é livre. A responsabilização é pessoal. Outra situação. É isso aí. Não, a liberdade de expressão não exima da responsabilização do que você fala ou faz. Mas pela notícia hoje, o que está acontecendo? Ao contrário. Hoje, na verdade, as pessoas estão querendo prevenir. E para favorecer um lado. A gente já vê que, irmãos, Igreja do Senhor, abram os olhos. Abram os olhos, entenda só. A gente tá sozinho, entenda. O presidente tem o defeito dele, entendeu? Eu sou conservador, graças a Deus. Eu tinha esse pensamento do 9D antigamente, mas porque eu era na caixinha. Hoje eu pesquiso, eu procuro saber. Eu tenho amigos que é de centro-esquerda também, a gente conversa bastante, diverge, mas nossa amizade continua a mesma. O importante é isso. E, meu irmão, você pode ser do partido da Caixa Prego, né? Nossa amizade continua. Mas aquela questão, a minha opinião, você não tem nenhum direito de acatar, mas de respeitar sim. Eu posso respeitar a sua opinião, não posso aceitar, mas eu respeito. É a expressão, entendeu? Só que hoje que a gente tá vendo a censura velada por um lado, entendeu? Por um lado. A justiça tá processando pessoas, jornais, canais no YouTube, porque tem provas, investigação profunda, apurada, porque esse jornalismo é sério, irmão. Eles pesquisam, ele pega entrevista com comandantes que fizeram a operação, da Polícia Federal, da Polícia Civil, que foi lá, que pegou o processo, com o juiz que participou, com o escrivão que participou. Então, eles estão todos abordados sobre esse assunto. Existe uma peça processual. Uma peça processual ela é composta de indiciamento, de prova, de testemunha. E nós não estamos falando de alguém que a gente supõe. É alguém que foi indiciado. Para você ser indiciado, tem que ter provas. Você pode, a princípio, Rodrigo, as pessoas não entendem isso. Eu posso dizer assim, Rodrigo é ladrão. Deus me livre e guarde, tá, Rodrigo? Está repreendido no nome de Jesus. Mas eu posso acusar você de um crime. A acusação, pela acusação... Tem que provar. Exato. Eu vou provocar uma instituição judicial qualquer. Eu vou lá na delegacia. Olha, fulano cometeu tal crime. Isso é provocar o sistema. Uma vez que eu provoco, eu que estou acusando, estou com o ônus da prova. O que ele fez? Ele fez assim, sensato, está aqui a prova. Para ter a prova, a autoridade vai ver se há substância, materialidade... Você gravou. Gravei, mas... Eu entrei na tua casa, mas tu tá gravando tua casa. Exato. Não, e aí a autoridade competente, ela tem que verificar se há materialidade do que eu falo. Materialidade suficiente para que você se torne um suspeito. Certo? Ele realmente é suspeito de tal crime. Até que não prova o contrário, é suspeito. É inocente, é suspeito. Você não foi condenado, você não pode ser. Ele é ladrão, ele é assassino, ele é genocida, ele é pedófilo. Eu posso ser tudo. Enquanto não provar, eu sou inocente. Posso chamar você do que você quiser. Certo? E eu tenho que ter materialidade para te tornar um suspeito. Uma vez que haja robustez de provas, você é indiciado. Você entra. Quem é indiciado? Você entra no índice, na relação de pessoas que serão julgadas processualmente. Depois que você é indiciado, você é julgado no processo. Depois de ser julgado no processo, você é condenado numa instância. Você tem direito a recorrer. E ainda assim ainda é considerado inocente, porque você ainda está em trânsito e em julgado. Não foi transitado tudo que era necessário. E aí vai para a segunda instância. Na segunda instância, pode acontecer de analisar os fatos, ele foi condenado por isso, olha, ele realmente é culpado, mas não precisa dessa pena toda. Você pode ter uma pena diminuída. O pior é quando você vai recorrer e fala, não, ele não só é culpado, como essa pena tá pouca, hein? Vou botar mais. Ou diminuiu ou aumentou. Será que havia pouca materialidade? Não foi para segunda instância, ainda foi aumentada a pena dele. Foi. Então quer dizer que não era era robusto. E as provas? Era uma quantidade. As delações. Sim. E aí, Rodrigo, vamos lá. Vamos pela lei. A lei determina que realmente foi exacerbado a ação num processo, sim, porque não verificaram a questão da competência. Mas a questão da competência local, em loco, é muito subjetiva. Por exemplo, eu posso dar um tiro numa pessoa na porta da casa dela, certo? E aí eu dou um tiro na rua. Só que a pessoa toma o tiro, vai cambaleando e cai morta dentro de casa, mas o tiro ela tomou na rua. E aí, onde foi o crime? Na rua ou dentro de casa?
É mais ou menos essa tecnalidade, essa coisa técnica, essa coisa, esse parafuso fora do lugar ali na engrenagem do processo, que ocasionou Lula assim, não, realmente, apesar de todas as provas, apesar de ser condenado em todas as instâncias, Foi jogada. apesar de tudo isso, não havia competência em quem julgou. Ou seja, você aqui, nós estamos aqui na meu endereço, metade dessa rua é considerada, tanto que nas nossas cartas, nossa correspondência, o do meu sogro que mora do outro lado da rua chega como Tijuca. A nossa chega como Andaraí. A mesma rua. Rodrigo, a calçada de lá de Tijuca é de cá de Andaraí. É uma coincidência. Imagina, Rodrigo, que a delegacia competente pelo bairro do Andaraí seja a 16ª. Vou dar um exemplo. E a da Tijuca seja a 14ª. Vou te dar um exemplo. Aí eu pego, vou te assaltar, te dou um tiro de um lado da calçada, que é considerado Tijuca. Você vai cambaleando e cai do lado do Andaraí. Morre lá. E aí eu sou pego em flagrante, tem a arma, tem a minha digital, tem tudo e tal. E quem me prende é a do Andaraí. Só que descobriram que você morreu do lado da calçada da Tijuca. Apesar de todas as provas digitais, arma, tudo, eu ter sido processado, julgado, primeira, segunda e terceira instância, condenado, descobriram, no final de tudo, que na verdade você morreu do lado do bairro errado. Então cancela tudo. Pequeno detalhe, o CEP. Cancela tudo. Tem que começar tudo de novo, porque a gente, sem Que querer, aconteceu errou a só localidade. por causa do CEP. A gente errou a Não era localidade. pra ser em Curitiba, era pra ser em Brasília. Apesar de todas as provas, como você caiu do lado errado da rua com outra jurisdição, apesar de todas as provas, todo flagrante, a gente tem que começar tudo de novo. E se você for idoso de 75 anos, Prescreve. prescreve. Então, tome muito cuidado de dizer ele é inocente. Se fosse inocente, Ele não é inocente. não seria. Hoje, assim, mas também é uma aberração jurídica, porque eu também não posso dizer que ele é culpado, porque a presunção da inocência está quando o trânsito está finalizado. Como o processo dele voltou para a estaca zero e tem que transitar todas as outras instâncias, juridicamente, a presunção da inocência diz que ele é inocente, mas por uma tecnicalidade jurídica. Porque se tivesse acertado a competência desde o início, Lula estaria preso. Por quê? Pela robustez das provas. E para a gente não ficar só em papo político, eu pergunto a você, meu amigo, os ministros de primeiro escalão do Lula foram todos presos. E o cara não foi preso também. Todos eles, todo o seu corpo ministerial foi preso. Isso é Brasil. Toda a engrenagem política que estava envolvendo no seu governo foi presa. Só o cabeça é inocente. Então, das duas, uma. Ou ele é incompetente o suficiente para... Ou ele é ingênuo demais. Será? Ou ele está envolvido. Produtora, por favor, diga essa informação aí, ele é inocente ou não. Pô, fala com a gente aí. Ou ele é o homem mais ingênuo do mundo, para todo mundo roubar aqui. E ele não vê. Não vi nada. Não vi não. Ou ele é conivente. Tem como um gerente de loja onde todos os funcionários estão roubando? Todos. E ele é o chefe da loja. Ele sabe tudo que você compra. Aí o dono chega e fala, olha, tô vendo muito roubo aqui. Ou esse gerente é não. Ou ele é incompetente, ou ele é desonesto. Então você tem que decidir. Você vai votar num camarada tão incompetente que todo mundo rouba, nas barbas dele ele não vê, ou então que ele é corrupto. Você decide, no corrupto ou no incompetente. E o cara, se ele se comparar a Jesus Cristo, não, pura... Sem contar isso. Agora, é muita mentira, meu irmão, é muita mentira. Fora isso... E ainda crente vem querer botar no cara, pô... Paulo fala, não seja conivente com as obras do mal. Porque quem aprova o que é pecado, pecador é também. Eu quero ver um parênteses aqui, Felipe, pra gente pular pra outra pauta. Sim, vamos puxar pra outra pauta. A conivência não, como é que se chama? Aquilo que Pilatos foi, ele foi, como é que chama a palavra agora, rapaz? Esqueci. A pessoa lavou as mãos, como é que se chama a palavra? Ih, rapaz, agora pegou aqui, esqueci. Ele foi o quê? Omisso? Ele foi omisso. Então, a omissão, eu sei que era o pecado de omissão também é destino de Cristo grave. Na cruz. É grave. Mas a omissão de um homem levou um homem à morte e levou a um criminoso ser liberto. Então, tivemos aí 21% a 22% de omissão. Brancos e nulos. É verdade. E pessoas que não foram votar. Então, por favor, pessoal, não estou aqui mandando você votar em A e B. Não lavem as mãos. Votem em alguém.
Não lavem as mãos. Se você votar no Se lado você tiver errado, com o seu título mas ok, você vai votou. lá. Mas você fez sua consciência, vai pesar para o seu, mas você votou. Ah, eu votei no cara que fez besteira. Então assim, mas você votou. Mas não fique em branco, não. Principalmente os cristãos. Por favor, olhem pela nossa nação. Olhem pelas nossas crianças. Eu tenho um filho de 9 anos de idade. Entendeu? Nosso irmão Felipe tem um filho também pequeno. A gente tem que ver o que está acontecendo, irmão. A notícia está aí. Estão censurando por quê? Qual é o medo? Se o cara é inocente, por que medo? Porque aquele ditado, que não deve, não tem. Então, por que censurar a galera que foi uma reportagem a fundo e não quer deixar aí? Antes da eleição. Só quer liberar depois. Porque se a reportagem vier ao ar, a outra mais também é, como é que chama? O Teatro das Tesouras também, que é o Brasil Paralelo, tem um. Sim. É muito fantástico isso aí. É bom você assinar o Brasil. Não tô pagando, não, mas eu vou dizer aqui. É bom você assinar o Brasil Paralelo, que são informações. Isso é uma história profunda. Então, se essa matéria vem à tona, quebra o PT. Sim. Porque os caras, irmão, enquanto o crime aconteceu, os caras vêm pesquisando, investigando desde o começo. Aí o que é que eles falam? O que a mídia esconde sobre esse caso? O que é que a mídia não quer dizer? Eles foram no fundo. Então tem coisa aí, irmão. Aí vem o TSE, barra a turma e só manda censurou temporariamente, né? Depois da eleição você não pode, só depois. Por que não? Antes? Por que queimar a imagem dele? E o pior é isso, a gente está num dos pleitos mais complicados da história. Porque, primeiro, que o país está muito polarizado, está muito apertado. Outra, a gente está falando aqui em democracia, ou partido de esquerda ou direita, que fere diretamente a democracia. Nós temos exemplos dos países que são socialistas à nossa volta. Aí vamos dar uma olhada na Argentina, Venezuela, Cuba, vê lá como é que está super bacana. E a gente está. É um momento crítico onde agora, Rodrigo, todos nós deveríamos ter liberdade mesmo de falar, mas vai ter fake news, vai ter isso. Será que as pessoas não são inteligentes de comparar? Deixem as pessoas manifestarem as suas posições e você defende a sua posição dentro de uma argumentação. É porque prefere ver meme do que pesquisar? Não é com fita lacre na boca de ninguém. Não lê matéria, não lê blog. Então quer dizer... Não procura um documentário sério. Rodrigo, o partido de esquerda está apoiando o aborto. E nós sabemos que biblicamente isso aí é um crime. E aí, se eu estou pregando dentro da igreja sobre um crime, para eles falarem, olha, o que você está fazendo da igreja é pregando contra o meu governo. Eu vou te calar. A ideologia, irmão. Casamento gay, biblicamente errado. Aí eu vou pregar na igreja contra casamento gay, sabe o que vai acontecer? Você está pregando contra a nossa política de governo. Você é homofóbico. Pum! Cancelado. E por aí vai. Ideologia de gênero. Tome muito cuidado. Ou você se posiciona, ou você não se posiciona. Pega a visão aí. Que se eu fosse um caba sacana, eu posso entrar no banheiro das meninas. Aconteceu. Um marmanjo desse sentando. Irmão, pelo amor de Deus. Atenção. Você. Atenção. O negócio é muito mais sério, Rodrigo, do que a gente imagina. Bom, gente, o canal é Pensa Cristão. Essa é a minha manifestação. Inclusive, olha, gente, a gente faz uma reunião de pauta aqui, a gente decide alguns caminhos que a gente vai. Mas aqui eu não combino opinião com ninguém, nem com meu amigo, meu irmão Cristo aqui, não, tá? Ele tem a posição dele, até mim, por coincidência, uma coisa ou outra a gente acaba falando dentro da mesma esfera. Mas aqui é Pensa Cristão. Aqui é. Tem alguma censura aqui dentro, Rodrigo? Não. Diante do Senhor Jesus Cristo? Não tem. E se tiver, irmão, já sabe, né? Não tem. E eu. Produtora pode falar, produtora. Produtora tá ali. Meu irmão. Produtora pode falar? Rodrigo, pode. Meu irmão Rodrigo aqui. Eu vou confessar aqui. Meu irmão Rodrigo. Não é todo mundo que consegue, porque ele é meio sem filtro mesmo. Ele fala mesmo na cara. Então, quem não está acostumado, não. Minha mulher fica doida comigo. Se espanta. Eu falo mesmo. Se espanta. Então, você que está nos fala a verdade. Está assistindo. Não gostou do Rodrigo? Toma um Tilenol. Os inscritos muito me conhecem, já sabem como é que é. Toma um Tilenol e vai dormir. Porque vai mudar, Rodrigo? Mas também, irmão, vou não. Mas eu vou falar a verdade, entendeu? Só que eu quero declarar uma coisa aqui. Eu ainda tenho medo do Lula ganhar. Pode acontecer. Eu não tenho certeza de que o Bolsonaro vai ganhar, porque só um motivo, biblicamente. Pode acontecer, Rodrigo. Porque Deus ele pode deixar isso acontecer para a igreja se alertar. A igreja no Brasil, os líderes no Brasil se reuniu. A gente já falou em podcast passado. Sim. Qual é o trabalho no fundamento da igreja? Não é de eleger presidente. Essa eleição conseguiu unir os líderes para apoiar um presidente que, muito legal, eu acho muito bom. Mas depois de passar essa política, chama esses líderes para ver se ele vamos fazer evangelismo em massa no Brasil. Igreja tal, igreja B, C. Não vai, irmão. Não vai. Rodrigo, Então, além disso, não.
Vamos pegar as igrejas, vamos reunir as igrejas, algumas com grande poder aquisitivo de arrecadação. Vamos juntar essas igrejas, Rodrigo. Fazer uma grande festa, uma grande manifestação. Não vai. Sabe aonde? Vale do Jequitinhonha, nossa África brasileira, aqui do lado. Onde as pessoas não têm água para beber. Onde as pessoas, uma família, um divide um sapato com uma família inteira. Interior da Bahia. Vamos ver. Porque é muito fácil bater bumbo quando interesses políticos estão em jogo. Eu quero ver quando tiver interesse de Cristo em jogo. Quer fazer missão na África porque é outro continente, né? É muito bonito, né? São dois tipos de missões. Missões culturais e transculturais. As pessoas querem fazer missões transculturais porque é status. Tá na África, tá pregando, tá em outro continente. Irmão, é engraçado você se comover que não está errado com a fome de nossos irmãos do outro lado. Mas enquanto teu vizinho, às vezes, não tem o que comer. É verdade. Isso é hipocrisia. Uma grande hipocrisia. Então, vamos ver isso aí. Então, eu ainda fico terminando essa eleição. Se o Nine ganhar, irmão, prepara. O Larápio. É o Nine, o Larápio. Eu amo esse irmão. Se ele ganhar, igreja, prepara para ir orar nos montes, nas cavernas, porque a igreja vai ser sacudida. Irmão, eu vou encerrar, vamos entrar na Bíblia aqui só. Esse podcast é 2, tá? É um começo político e o outro vai ser também censura política e censura bíblica. Eu vi uma igreja com aquele hino, o Joquebed, mas aí não vai morrer. Falando, o Bolsonaro, você não vai perder. Eu posso ouvir o choro do PT dentro da igreja. Irmão, tá errado. Tá errado. Igreja é para se louvar e adorar a Deus. Você já falou sobre isso, né? Os elementos do culto, é o mais que o povo esqueceu. Os elementos do culto: louvor, oração e palavra. O louvor só é direcionado a uma pessoa, a um ser, a Deus. Dentro da igreja, meu irmão, crente fazendo arminha. É erradíssimo. Crente fazendo L. Erradíssimo. Irmão, crente tem que levantar a mão e repreender o mal, em nome de Jesus. Entendeu? Então tenha vergonha na sua cara. Seja crente. Pregue, deixe de estar defendendo bandeira A, bandeira B. Defenda o seu país como cidadão, mas como cristão, defenda a palavra do Senhor. Nós estamos aqui em defesa do Evangelho, defenda a palavra, ganhe alma. Sabe onde eu estava hoje? Eu estava no Caju, para a glória de Deus. Eu, meu irmão Creonte, irmão Josué, nossa irmã missionária Rose, dentro do Caju, pregando a palavra. Forte abraço, irmão Creonte, isso aí, tá? Entendeu? Então vamos lá, pegando a palavra do Senhor, evangelizando. Cadê esse povo? Agora passa aí, por aí, com camisa do Brasil, que também, irmão, sou a favor, viu? Mas é aquela questão, irmão, vamos balancear o negócio. Ó, eu vou pra passeata pra defender minha nação. Pô, beleza. Mas domingo, vamos evangelizar? Vamos na comunidade? É verdade. Pregando lá, os caras passando de fuzil de pistola no quarto. E a gente tá falando que Jesus ama, Jesus transforma, Jesus quer salvar. Agora fica aí puxando o saco de político. Depois que a política passa, ele não quer nem saber de tu, como de pôr, dá um pé no teu fundo. Então, irmão, vamos ver isso aí. Observe o que está acontecendo. Olha a censura. Escolha o seu candidato. Veja o que é que eles defendem. Se o que eles defendem está de acordo com o que você pensa. Se está de acordo com a palavra. Se está de acordo com a nossa sociedade. Porque a nossa sociedade brasileira ela é conservadora. Ela está se quebrando, se mesclando, mas somos ainda conservador. E que Deus venha nos conservar desta maneira, né? Então essa aqui foi a primeira parte aqui politicamente. E agora a gente vai para a pauta da censura do povo de Deus. É verdade. Só mandar um forte abraço para o nosso irmão Creonte. Creonte, meu irmão, queria muito estar aí, mas como eu falei, o podcast está começando agora. Eu fico responsável pela parte estrutural que tinha que dar uma organizada para a gente poder trazer esse trabalho. E, é claro, não vai faltar oportunidade de estar junto aí. Forte abraço para você, viu, meu irmão? Creonte. Rodrigo, nós falamos da censura política na sociedade de hoje. Social, onde estão atropelando a Carta Magna da sociedade, que é a Constituição. Agora, botando o tema aqui na tela para vocês. Tema: censura nas igrejas. Uma censura no meio do povo de Deus. Nós temos uma Carta Magna também, que é a Bíblia. A Bíblia é que pauta toda a nossa vida. A Bíblia é o nosso grande referencial. O nosso referencial não são dogmas, não é
costumes. Não, nada disso. O nosso referencial é a Bíblia. E aí, Rodrigo, a exemplo dessa censura social que está acontecendo hoje, onde estão atropelando a Constituição, existe no meio do povo de Deus quem está atropelando a palavra de Deus e promovendo censura? Sim. Eu não, uma censura não, porque a censura, a censura, ela significa em você proibir da pessoa se expressar, né? Não vou dizer uma censura original, mas eu vou dizer uma manipulação da palavra de Deus. Censura é o que você está vendo, é você proibir a pessoa de não falar aquilo que ela pensa, aquilo que ela acha que é certo, às vezes censura de falar até a própria verdade. Não é isso, e como na igreja também acontece, né? É você ir numa igreja e o pastor dizer, olha, aqui a gente não fala de pecado, tá? Aqui a gente fala de que Deus vai abençoar, de que Deus vai prosperar, de que Deus vai abrir o celeiro. É uma certa censura porque você só dá parte da informação, né? Que censura é quando você veda toda a informação que é útil para o povo, para a sociedade, e no caso aqui para a igreja. Então, eles não censuram totalmente, mas ele escolhe o que vai ser falado. É feito hoje na rede social, eles estão escolhendo o que é que se pode falar e o que não pode durante essa eleição, mesmo assim na igreja. Só na igreja vem tempos. Por quê, irmão? Mensagem que fala de pecado não atrai multidões. Atrai pecadores querendo arrependimento e perdão. São pouco, mas traz. Aqueles que realmente querem mudança. Porém, a censura da igreja, ela está acontecendo hoje como? Se você não pregar o que eu quero, você é escanteado. Se você não seguir a doutrina da igreja, os costumes da igreja, você não presta. Então, os preceitos humanos é maior do que o preceito bíblico em alguns casos. Biblicamente, a gente pode falar de duas situações. Uma fica em 2 Crônicas, capítulo 18, tá aí. Tá na agulha. Tá na agulha já, né? Tá na tela. 2 Crônicas 18, 12, né? A minha aqui, irmãos, é King James, tá? Eu não sei se a do Felipe aí também mas a minha aqui eu gosto muito da King James porque ela me dá uma profundidade muito grande. A minha aqui é a NVI. É de palavras. Está na tela. O 12 diz assim: o mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão profetizando que o rei irá ter sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Aqui Posso ler só o que está aqui, porque está um pouquinho diferente? Sim. E dar outra contextualização. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis as palavras dos profetas, a uma voz, ou seja, todos falavam a mesma coisa, né? Uma voz. Predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a um deles, e fala o que é bom. Olha aí. Isso. É indução. Não é falar a verdade, falar o que se quer ouvir. Não, uma censura. Então, a indução de falar aquilo que alguém que está no poder, que é o que acontece hoje, se você falar e o STF, o TSE não gostar... Não gosta. Tem que falar o que ele gosta. Tem que falar para agradar o rei. Vamos botar assim, né? Para agradar o rei. E nessa ocasião estava Josafá e Acabe se uniram por causa do matrimônio para a guerra. E os profetas, para não ir para a prisão comer pão e água, fala aquilo, rei, você será, porque Israel tem uma tradição de antes de sair da guerra, eles levavam a arca ou se consultava a Deus como Davi. Davi se consultava a Deus, se Deus dissesse que ia dar vitória, ele ia. Se Deus dissesse que não ia dar, ele ficaria, né? E Acabe aqui, ele fala que os profetas estavam profetizando que ele ia vencer. Só que Micaías, ele fala assim, tem um profeta aí. Só que Josafá falou, tem mais alguém? Eu acho que ali o Espírito Santo pegou Josafá e disse, Josafá, cutuca aí. Tem mais alguém? Ele, mas vamos ouvir outro profeta. Ele, tem um aí que só profetiza desgraça, só profetiza mal a meu respeito, camarada cego. Irmãos, quando a pessoa fala a verdade, ela é escanteada mesmo. Porque quando a gente chega falando a palavra do Senhor, os lobos correm. Onde chega pastor, o lobo não come. Entendeu? Quando tem caçador, o predador dorme com fome. Entendeu? Porque o pastor está para defender as ovelhas. Então,
ele defende a ovelha com a palavra da verdade. E quando tem isso, opa, foi o que Micaías foi profetizar, que ele ia morrer. Ele falou, tá, só profetiza mal. Mas veja que o verso 12 vai dizer, como nosso irmão Felipe leu, que ele induziu, olha, fala numa só voz. Se você ler aí o capítulo 18, todo você vai entender a história. Fala numa só voz, olha, disseram que o rei ia ganhar. E é bom tu falar que o rei vai ganhar. Quantos hoje na mídia hoje? Olha, aqui tu só prega tal mensagem. Você só prega isso. Você só vai pregar isso. Lembra de Neemias, capítulo 6 ali? O profeta e a profetisa Noadias foram pagos. A Bíblia diz ali que eles foram corrompidos, são corruptos, para atrair Neemias, profetizar em nome do Senhor, para chamar Neemias, para sacrificar no templo. O que é que acontece hoje? E também é uma verdade. Se eu pago para você pregar, você tem que pregar aquilo que eu quero. Por isso, irmão, que eu não cobro. E se o cara me chama para pregar, o pastor me chama para pregar, eu vou pregar a palavra. Se não gostou, foi me meter. Tu vai depois se haver com o Jeová. Porque a verdade tem que ser dita. Sabe por quê? A Bíblia diz que criará comichões nos ouvidos. A verdade criará comichões. Então, irmão, há uma certa censura na igreja, digo no geral, e uma certa indução de mensagem. Pregar aquilo o que é conveniente. Se é contra o pecado, eu não quero. Mas se é contra que Deus vai dar, mesmo estando em pecado e adultério, Deus vai te abençoar, é o que interessa. Pecado não pode. Isso no Antigo Testamento, depois do Novo Testamento também. É verdade. Bom, Rodrigo, eu vejo o seguinte, a censura dentro das igrejas, dentro do meio do povo de Deus, nós temos aqui o exemplo de Micaías. Micaías sofreu ali sanções, né? Ele ficou preso, ficou a pão em água. E a gente vai observar no decorrer do capítulo aí que ele foi o único, né? Os profetas eles estavam trazendo uma mensagem de aleatória, uma mensagem que na verdade de vitória, na verdade é uma mensagem mentirosa. Um rei com toda a vida toda errada, cara. E você sabia que o próprio Micaías depois falou que Deus me deu aquela palavra mentira, aquele espírito de mentira na boca desses profetas para acabar com a Acabe. É o que eu falo. Às vezes Deus permite mesmo, porque o povo, ele tá tão... Você pode ver, na decorrência do capítulo 18, o próprio Micaías vai dizer, olha, Deus vai promover a tua derrota. Porque um espírito mentiroso saiu da parte do Senhor. Isso aí, algumas pessoas leem e falam, mas Deus não pode falar, não pode... Não, mas tudo está sob o controle de Deus. Satanás também... Permissiva de Deus. Exatamente, Satanás estava no meio dos filhos de Deus, transitando ali. Certo? E tudo tá. O problema das pessoas é acharem que o diabo ele tem autonomia para fazer o que ele quer. O diabo ele toca na vida de alguém com a permissão de Deus. Tá? Esse negócio de achar que Satanás faz a revelia. Tem o poder. Satanás levanta o dedinho. É independente. Satanás levanta o dedinho. Posso? É assim. E Acabe ele estava tão fora do esquadro do que Deus tinha chamado para ele, porque não é isso que Deus queria para o Reino do Norte. Não é isso que Deus queria para o povo de Israel. E Judá não estava tão diferente. Tanto que Josafá estava ali. Josafá, aquele crente, Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. E Acabe era o desviado. O problema do Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, é que volta e meia ele pega a mão do desviado e vai para o baile funk. Josafá quase que perde. Quase que vai de ralo. Porque Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia. Porque o desviado do Acabe falou, bota minhas roupas, deixa eu ir como soldado. Mas sabe por quê? Queria se camuflar. Olha, Rodrigo, sabe o que acontece? Você fala uma coisa para a pessoa faz ouvido de mercador. Hoje a gente está falando aqui, e eu vou seguir aqui com o tema da censura, porque a gente é censurado como pregador, a gente é censurado como conselheiro, a gente é censurado como professor de escola dominical. Não pode mais falar disso, falar daquilo. A gente é censurado em todos os aspectos. Por quê? Pode falar o tema aqui, produtora. Tá certo. Obrigado. Vem a ordem lá de cima, ó. Quando você for falar de certo assunto, é assim que a cartilha anda. Rapaz, mas espera aí, pensei que a nossa cartilha fosse a Bíblia. Não, mas espera aí, ó. Sabe qual é o principal assunto? Pode falar? Pode, claro. Vamos até trazer, já vou adiantar aqui, um irmão lá de Pernambuco para falar sobre esse assunto. Dízimo e oferta. Quando você toca nesse assunto, meu Deus, é tocar na ferida, não pode. Os Alexandre de Moraes das igrejas, as Rosa Weber da igreja. Vão impugnar. Não pode. Porque, irmão, se a gente pregar
o que é dízimos e oferta biblicamente, os que não queriam dizimar e nem ofertar vai parar. Mas quem quer ser abençoado e próspero vai dar mais. Porque quando o bom entendimento traz o verdadeiro significado. O prazer de você dizimar e ofertar. Quando você tem o prazer, a alegria. Se você olhar a Bíblia toda, Deus pediu a Moisés, diz que o povo me traga uma oferta voluntária. Irmão, quando Deus pediu que o povo trazer, foi tanta. Mas, pessoal, tá bom. Sobrou. Olha só, irmão. Por quê? O povo começou a ser gerado de voluntariedade e Deus começou a abençoar o povo. Irmão, quando tem Paulo disse assim, Deus ama aquele que dá com alegria. Quando você dá tudo que você tem de coração, você quer para o Senhor. E aí vai dizer provérbio, viu? Honra o Senhor com teus bens e com tua fazenda. Então tudo. Quando a gente oferta, sabe que dízimo e oferta não é obrigatório, não é obrigatoriedade, a gente dá como reconhecendo que Deus é o Senhor de nossas finanças, a gente prospera, irmão. Esse escapa coach, que é até outro, né? É outro coach cristão. Tem muito. Não que eu vou te mostrar o segredo na Bíblia para você ser próspero, para você ser rico. Irmão, eu vou nem cobrar para você, depois você é um coach, tá? Sabe qual é o segredo para ser? 7 passos de não sei do que. Na Bíblia. 3 passos. Judeu, como judeu é rico, irmão. É só um passo para ser próspero. Eu digo isso em todas as áreas. Obedecer. Acabou. Não tem outro. Observe quando Deus chamava os líderes. Ele falava o quê? Obedeça os meus estatutos. Obedeça os meus estatutos. Chamou Josué. Se você fizer. Moisés. Entendeu? Davi. Tudo obedecer. Irmão, a base da prosperidade é a obediência. Quando se torna obrigatória. Irmão, nem Deus obriga a gente ir pro céu. Aí a gente Deus quer. Eu tenho que dar o melhor para Deus porque ele está obrigando. Não, tem que ser, Senhor, eu te adoro. Vou dar o meu melhor pro Senhor. Se tu faz na igreja, esquece. O que acontece, sabe, Rodrigo? Esse tema que a gente vai trazer. Na verdade, a gente falou isso aí sobre as indulgências. A gente teve um podcast sobre isso, inclusive alguns vídeos ainda estão sendo lançados. E a gente citou o dízimo, mas não aprofundou. A gente vai aprofundar mesmo ali. E é claro que é um tema muito sensível. Muito sensível. E o que vai acontecer, o que não vai faltar são críticas, não vai faltar sanções, ou seja, pessoas que vão criticar, pessoas que vão sancionar, vão dar aquela sanção lá, olha, eu não vejo mais fulano, eu não falo mais fulano, não vai pregar mais, isso é sanção. E acontece hoje, isso é uma forma de censura. Quando você impedir de você pensa pregar. 3 vezes, olha, faça um teste. Quando você pensa 3 vezes antes de falar um assunto que está na Bíblia, verifique se a sua igreja não está sob censura. O assunto está na Bíblia. Proibição de mas será que eu vou falar sobre isso? Será que eu vou arrumar confusão se eu falar sobre isso? Sua igreja está sob algum... Uma vez eu passei por isso sem saber, Felipe. Uma vez eu preguei uma palavra, bem no começo da minha fé, o pastor lá da igreja de Pernambuco me deixou uma semana sem pegar no microfone. Eu não sabia. Hoje eu sei que aquilo era eu e um irmão Marcos também. É uma censura velada, mas eu não sabia que era, eu sei que ele me deixou, nem para orar pela oferta ele me chamava. Por quê? A gente começou, a gente vivia em monte direto, 3 por semana, orando, buscando ao Senhor, e Deus usava a gente de uma forma poderosamente, entendeu? Pela graça do Senhor. E ele não foi nem questão de falar o que não deve, ele se enciumou, foi por ciúme porque o povo gostou da palavra, começou, irmão, que palavra do céu e tal. Passou uma semana. Então, quer dizer, quando você prega uma palavra ou falar o que é contra algum líder, ele quer abafar você. Ele quer fazer você parar. Feito Atos capítulo 16. Sim. Paulo e Silas pregando ali, né? Vinha ali, pregando. Quantas práticas que eram erradas, absolutamente contrárias à palavra de Deus. A censura ali foi até mais, como podemos dizer, pior, porque queriam matar. Sim. Quer ver, olha, o que a gente está conversando aqui na reunião de pauta. O próprio João Batista, ele pregava abertamente. João Batista, ele vivia no deserto, por quê? Porque ele não podia socializar. João Batista, ele teve uma proposta tipo pensa cristão. Vou falar a verdade, mesmo que me mandem para o deserto para comer gafanhoto e mel. E aí, João Batista começou a falar, olha, você está com a mulher do seu irmão Felipe, você está adultério, não sei o quê, sabe qual foi a consequência? Foi levando ali, porque não podia matar direto, porque tem horas que você não pode atacar diretamente, senão você tem a pressão popular.
João Batista era muito respeitado como profeta. O cara que falou também é verdade o que ele falou. Ele tá incomodando. Não. Tem adeptos. Ele não podia abertamente já escrachar João Batista, porque havia uma revolta popular ali. Ele precisava do momento oportuno. Foi quando, na primeira oportunidade, degolou. Ou seja, prendeu e depois degolou. Quantas pessoas hoje são degoladas socialmente, execradas socialmente, Caladas. execradas na igreja, segregadas na igreja, não participam mais de nada? Não... Por quê? Porque resolveram falar a verdade. Eu uma vez fui pregar, e aí, depois da minha pregação, imediatamente após a minha pregação, um líder pega, um líder que eu falo no modo geral, para não citar nomes aqui, seja a congregação, seja o que for. Acabei de pregar, e aí pega o microfone, entrega o microfone, a pessoa pega o microfone e fala, olha, tem pregação que a pessoa prega muito bem, mas tem que ver a vida da pessoa. Tipo assim, mesa redonda, logo você pregou, eu pego o microfone e falo, olha, pregou bem, não sei o quê, mas olha, toma cuidado com quem prega bem, com não sei o quê. Entendi, não. Como Tentando assim? abafar. Tentando. Quando você não pode atacar o discurso porque é verdadeiro, Ataca a pessoa. ataca a pessoa. Quando você não pode dizer, a mulher chega, eu fui atacada, fui violentada. Quando o ato não tem como dizer que não, porque está filmado, porque o ato tem provas, porque tem DNA do agressor ali, aí não tem como dizer que não aconteceu, tem provas. O que eu faço? Ah, mas ela deu mole. Olha como ela está vestida. Então você começa a tentar tirar, na verdade, a credibilidade de quem fala. Já que você não pode contestar o que falou porque é verdade, você tenta tirar a credibilidade de quem foi falado. E a Bíblia dá logo a vacina sobre isso. Não julgue o profeta, julgue a profecia. A profecia naquele momento não tinha como ser contestada. Então a pessoa veio e atacou o profeta. Essa pessoa... Porque estava doendo a palavra estava tendo endereço certo. Pois é, sabe o que é isso aí? Sabe o que é isso aí? João Batista foi decolado fisicamente. Paulo e Silas foram presos no calabouço fisicamente. Hoje, como não existe calabouço, hoje, como não existe guilhotina, existe a guilhotina social. As pessoas são caladas dentro da igreja, são segregadas, são afastadas de cargos, são afastadas de responsabilidades, são afastadas de escola dominical, são afastadas de secretarias. Por quê? Porque decidiram ter um pensamento diante da Bíblia livre. Ele decidiu pensar segundo a Bíblia, e não segundo os dogmas e políticas internas, dentro de instituições ou de bandeiras. Nós não temos aqui que defender bandeira A, B, C ou D. Eu não tenho que defender Assembleia de Deus, Batista, Luterana, Wesleyana, nenhuma da quadrangular. Eu tenho que defender a Bíblia, a fé. Cristo. Cristo, sim, é a nossa base de fé. Cristo é a palavra de Deus, é a nossa base de fé. Qualquer outro sistema, e você que está aí mendigando carguinho, você que está aí, porque aqui no mundo fora você não conseguiu ascender socialmente, você não conseguiu realizar seu sonho profissional, aí bota dentro da igreja a sua projeção social de sucesso. E aí você quer na igreja se promover, o que aqui na vida secular você não conseguiu, você tenta jogar para a igreja, fica mendigando carguinho, vira um bajulador. Você perde, você como sal, está deixando de salgar. E o sal, quando deixa de salgar, não presta para mais nada. Não para ser pisado pelos homens. Quantos homens de Deus, com grande potencial, com grande chamado, hoje são capachos? Se curvou porque o são capachos. O cachê é melhor. Não, e são capachos. Pessoas que se curvaram ao dinheiro, se curvaram ao poder, se curvaram ao status social dentro da igreja e perderam a essência cristã. A nossa essência cristã, a eclesia, que é chamado para fora, é para chamar para denunciar. Não vos conformeis com esse mundo, mas modificai, segundo a renovação do seu entendimento. Sim. Metanoia. Está faltando crente de verdade dentro da igreja. E sabe por que o nosso país está com tanta dificuldade de não deixar um ditador, de deixar uma pessoa de esquerda chegar no poder? Porque o nosso cristianismo está fraco, o nosso cristianismo está sem Bíblia. Se nós tivéssemos Bíblia, se nós dentro da igreja pregássemos a palavra, se nós dentro da igreja dessemos a palavra, sustento substancial de palavra e de fé, as pessoas não teriam tanta dúvida, não teria tanto crente votando esquerda. Não tinha tanto crente alienado, não tinha tanto crente comprando toalhinha ungida, comprando água de Israel, idolatrando o líder, idolatrando o líder e deixando de ler Bíblia. Sabe o que está acontecendo, Rodrigo? A censura só tenta, Rodrigo. É fácil você colocar sela num cavalo, é fácil você colocar cabresto num jumento, tenta colocar cabresto e sela no leão. Duvido. Você já viu? Eu já vi carro puxado a boi. Eu nunca vi carro puxado a leão. Você já viu? Viu carro de boi? Antigamente nos engenhos, no Brasil antigo, dá um Google aí, como é que eram os carros? Não tinha trator, eram carroças puxadas a boi, porque tinha mais força.
Mas eu nunca vi uma carroça sendo puxada por um leão. Porque o leão não se deixa dominar. O leão não se deixa botar cabresto. Um leão não se deixa botar cangalha. E nós vivemos hoje uma geração que nós deveríamos, o símbolo da minha tela de descanso do meu celular e do meu laptop é o leão da tribo de Judá. Esse é o símbolo. Eu sou filho do rei. Eu tenho como símbolo o leão da tribo de Judá. Sabe o leão da tribo de Judá? O Tiniel, que foi um dos primeiros juízes, eles colocavam o leão da tribo de Judá nos escudos. O inimigo tinha que saber que naquela tribo tinha um leão. Leão não se deixa dominar. Estava rugindo forte. Leão não se deixa dominar. Israel é um país do tamanho do Espírito Santo, rodeado de inimigo, mas não se deixa dominar, Rodrigo. Tem um grandão lá protegendo. Tá faltando. Feliz é a nação. Tá faltando, Rodrigo. O Senhor. Rodrigo, e as pessoas estão se encolhendo. Eu não. O crente. Eu prego mesmo. Eu vou rasgar aqui uma seda. mesmo. Oxente. Eu vou rasgar aqui uma seda. Meu irmão, se acontecer alguma coisa, eu não sei o dia de amanhã, Rodrigo. Se acontecer alguma coisa, não deixe de fazer esse trabalho com você. Não, vai continuar. Não deixe. Eu sei que Deus tem chamado você para isso. Não foi à toa. É pregando a palavra. Não foi à toa. Veio muitos nomes. Vieram muitos nomes na minha cabeça. Mas o nome que veio na minha cabeça e parou. Sabe a roleta de nomes? Chegou no seu, parou. Sabe por quê, Rodrigo? Eu vou falar isso que é um testemunho de fé. Eu vi você pregar poucas vezes, na verdade. Poucas vezes. Mas eu me lembro uma vez que a gente estava com a questão. Até lembro quando eu tinha que transferir a escola dominical, porque eu ia para uma outra congregação. Uhum. Eu falei, Rodrigo, acho que você é a pessoa que deve ficar no meu lugar, porque eu vejo você aí, você é muito participativo, você é muito, muito comprometido com a Bíblia. Acho que você é essa pessoa mais indicada. Não, vamos falar. Não, vamos falar não. Vamos jejuar e orar. Lembra disso, desse episódio? Vamos jejuar e orar, porque quando a gente for falar, o Espírito Santo já vai falar com a pessoa que interessa. E naquele dia eu percebi, Rodrigo, como você também está comprometido com o Espírito Santo. Porque quando a gente chamou a pessoa para falar, o que a pessoa falou? Não precisa falar nada, não. Eu sei o que é. Eu já sei o que é e... Tá aprovado. O que a gente ia falar, o Espírito Santo já tinha falado. Naquele dia, eu percebi, Rodrigo, que mais do que força humana é o Espírito Santo. Sem dúvida. Que mais do que inteligência humana é o Espírito Santo. Eu poderia, tinha nomes na minha cabeça aqui, de botar pessoas aqui com... Melhor do que eu. Não, com grande... Que ia querer pintar o pavão aqui. Ia vender a E era só intelectualidade de entrevista. pessoa. A produtora falou, É. confira esse rapaz aqui, nos interessa, vamos ficar Ó. com ele que ele é bom. Uma voz tem que clamar de algum lugar, Rodrigo. De algum lugar. Mas é isso aí. E não vai parar. É a censura, né? Agora- Estamos chegando ao fim. Rodrigo, Gostei desse papo. Foi bom, foi bom. Muito bom. Mas eu tenho duas perguntas para você. Me faça. E eu quero aquele jeitão Rodrigo de responder. Qual o assunto hoje que é mais nervoso para censurar? Qual o assunto que, se você tocar, toca na ferida? O que tem mais... Na igreja? Qual o assunto mais censurado hoje no meio do povo de Deus? É dinheiro. É dinheiro. Você não pode falar porque você vai tirar a fonte de lucro desses senhores feudais do evangelho. Porque se você abrir a mente do povo para o que é, foi o que eu estava falando antes. Quando você entende, como diz, é o código da prosperidade bíblica, não tem código nenhum. Isso aqui é mentira. Não tem código. Eu vou te mostrar os 7 segredos, o código que Davi, Acho que não sei quem. interessante. Meu irmão, o código é obediência, não tem outro não. Tu obedeceu, acabou. Entendeu? Só que até obediente também pode ser provado por Deus, como Jó, né? Quando a gente entende o que é dizimar e ofertar voluntariamente, Deus voluntariamente nos abençoa, nos retribui. Como eu falei, eu fui pregar no Caju, se eu for pregar, irmão, é do meu bolso que sai. Eu pago um ônibus, eu pago um Uber, eu vou e volto com o dinheiro do meu bolso. Porque eu estou investindo na obra de Deus. Porque Deus investiu em mim. Ele deu seu filho para morrer por mim. Ele me deu um emprego, eu não ganho muito, mas graças a Deus que eu ganho, dá para me manter e dá para mim fazer o trabalho da obra do Senhor. Às vezes aperta aqui e ali, mas eu estou fazendo. Ele já me deu, irmão. Agora, se ele quiser me dar, eu digo, agora eu vou te abençoar de uma forma extraordinária. De uma forma tamanha. Amém. Ó, vou te abençoar, vou te dar um carro. Amém. Mas enquanto isso não acontece, irmão, eu vou fazendo, irmão. Entendeu? Você já sofreu alguma censura por conta desse assunto?
Já sofri, já fui pro banco já, mas eu nem ligo, irmão, porque o meu púlpito é o mundo, meu púlpito, entendeu? Então, assim, um assunto delicado que você não pode falar é finança na igreja. E por que tem muita gente pobre hoje na igreja? No movimento, vou dizer, pentecostal. Os neopentecostais, não, eles sacaram a visão da fé, sacaram como é que se usa a fé, só que de uma forma manipuladora e errada. Vendendo, que foi que a gente já tratou, o assunto passa simonia. Falou simonia e sou os mercenários da fé. Então eles usaram de forma errada. A fé é você obedecer a Deus em tudo, seja na prosperidade ou na escassez. O que é que Paulo diz? Você está bem no pouco e você está bem com muito. Paulo ele sabia as duas situações. E sabia que o evangelho não é garantia de prosperidade nessa terra financeira. O evangelho ele é garantia de vida eterna, é prosperidade eterna. É isso que o evangelho me garante. Então, mas a partir do momento que a gente trata esse assunto, nós temos que ensinar as pessoas que tem que ser voluntário. E outra coisa, o Novo Testamento não fala de dízimo, obrigatoriedade. E outra coisa, eu não sou judeu, não, eu não dou dízimo, aqui não tem levita para dízimo. Então, meu irmão, é uma coisa que não vou dizer antibíblica, mas que não se aplica ao nosso contexto. Porém, a gente está puxando outro assunto aqui, né? Mas, porém, tem que se fazer a prática, porque como é que a igreja vai se manter? Como é que vamos manter os missionários fora? Como é que vamos manter muitas vezes um pastor que vive só para a obra, porque eu trabalho dentro do seu salário? Eu concordo, irmão, pagar salário de pastor, sem dúvida. Pagar água, pagar energia, pagar aluguel, fazer um social. Agora, se ele estiver desempenhando a função pastoral dele, agora, pedir exageradamente, aí é outra situação. Isso aqui é outro podcast, mas é um dos assuntos que pode causar censura. Qual é o outro? Bom, foi só o primeiro, você disse que tinha dois? Duas perguntas. Eu sei que esse assunto financeiro, né, no tocante dízimo e oferta... E o que não somos contra, tá, irmão? Sim. Estamos apenas esclarecendo a luz da Bíblia. Biblicamente, o Novo Testamento, o que acontece na Nova e Antiga Aliança? No Antigo Testamento você tinha lei, você cumpria lei. Você fazia coisa quase que mecanicamente. Você ia lá, sacrificava um bicho, não sei o que. Hoje tem, mas só é dois. Amor. Então, e aí, a liberdade, quando Jesus rasga o véu ali, a coisa se torna voluntária, você faz por amor. E o que é mais difícil, você sabia disso? Porque quando você tem uma regrinha que você cumpre, por mais que você não seja... A lei te obrigava. A lei te dava o amor te impulsiona. E a lei te dava aquela formatação que bastava você cumprir. E era obrigatório, eu tinha que fazer. Obrigatório. E você fazia e estava tudo certo. Você cumpriu a lei. Agora, não tinha sentimento, não tinha fé, não tinha amor, não tinha obediência. Na graça é pior ainda. Na graça é o que é a lei. A lei é você, olha, dar um passo para a esquerda, para a direita. E a graça te dá liberdade. E aí... Mas te aponta a direção certa. Te aponta a direção certa. E aí o que dá verdade, você faz porque quer e não porque é obrigado. Porque tem prazer. Porque e aí gosta, é que tá. Porque ama o Senhor. Aí eu te faço a pergunta, Rodrigo. O que baseia o interesse de Deus com o homem? É uma coisa chamada amor. Amor obrigado tem sentido? Não. Amor obrigado é uma prisão. Até porque o amor que Paulo fala, ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor não é invejoso. O livre-arbítrio. O amor não é ciumento. Entendeu? O amor, ele é cuidadoso. O amor, quando obriga, não é amor. Quando a pessoa fica contra por... eu tenho que ficar porque... Não é amor, irmão. Que você tá deixando a tua vida. Tu ficar com uma pessoa que tu não gosta, tá deixando a tua vida. Então, assim, antes de casar... Vou até trazer um assunto depois sobre negócio de casamento com um reverendo lá de Pernambuco também. Irmão, tem muita coisa boa pra chegar aí, tá? Assuntos muito bacanas. Antes de casar, preste atenção. Se não tiver amor, irmão, sai fora. Já sou noivo há 5 anos, sai fora. Sai fora, não dá não. Porque, irmão, biblicamente casou, acabou, filho. Ou morte ou adultério. Pelo menos o que a Bíblia diz. Que eu entendo. Se tiver outra aí, me mostre. Mas Mateus 19. Entendeu? Então, é o amor que move. Então, o amor, ele impulsiona. A lei obriga. O amor impulsiona. Porque eu amo a Deus, eu vou dizimar. Porque eu amo a Deus, eu vou ofertar. Porque eu amo a Deus, eu vou ajudar o meu próximo. Porque eu amo a Deus, eu vou dar tudo que eu tenho. Porque depois chegar assim, eu pego o salário e abençoa. Deus mandou, aí Deus depois, ele provê. Deus, ele tá te impulsionando a isso. Agora é o seguinte, Deus vai dizer, olha, eu te toquei para você abençoar fulano. Mas tá nas tuas mãos. Como Caim. Vou pegar de pô, Caim, tô te avisando. Tu vai pecar, tu vai errar, mas tu já tá antecipando que tu vai fazer isso. Então, olha, não faz não.
Então você veja ali que antes da lei, precedeu a lei, o amor de Deus já prevalecia. Porque Deus não tem amor. Ele é o amor. Não havia lei nessa. Não havia lei. Então o amor de Deus ali por Caim. Isso mostra que Deus, ele preserva o pecador. Deus não quer acabar com o pecador. Até porque depois que Caim pecou, Deus, ninguém vai tocar em você. Sabe o que é isso? Demonstrando que ele ainda quer salvar o pecador, mesmo antes da lei. Mesmo antes de tudo. O amor de Deus, ele prevalece tudo. Então, irmão, for para a igreja, vá com amor. For pregar com amor, for louvar, for ofertar, dizimar, Senhor, muito obrigado, eu vou dar com amor. Se você der forçado, porque o pastor está falando, é porque é obrigação, irmão, não é oferta, é só dinheiro na salva. Eu vou fazer uma ilustração bem breve. Por exemplo, se você é casado, tem um ditado que é até de origem italiana, esse ditado. É bonito quando é a necessidade, quando é pedido, né? Ou seja, quando há necessidade. Bonito é quando é solicitado e lindo quando é percebido. O que é isso? Quando você faz alguma coisa para alguém que alguém solicitou, já é bonito. Felipe, eu estou precisando de alguma coisa, eu vou lá e te dou. Você me comunicou sua necessidade, eu fui ceder. Isso já é um ato. Né? Comunicar é a vossa necessidade dos santos, né? Sim, mas aí é que está a grande diferença. Uma vez que você comunicou, você me pediu, e eu tendo condições de ajuda, já é um ato bonito. Mas sabe o que é um ato lindo? Você não me pedir, eu perceber. Se antecipou. E dá, porque eu percebi. Bonito é quando é pedido, lindo quando percebido. E isso se aplica ao Novo Testamento com relação a dízimos e ofertas. Quando minha esposa, filha, faz um café para mim, ela faz, meio que não estava afim de fazer, mas vai lá e faz. Tá aqui o café, toma. Beleza, fez o café, me atendeu. Melhor é quando ela faz o café, fiz um café para você. Meu Deus, esse café tem outro sabor. Eu não pedi, ela ofertou o café. Há dízimos e ofertas no Novo Testamento. No Antigo, fazia parte das leis cerimoniais. No Novo Testamento, essas leis cerimoniais caíram. Mas quem disse que Deus não quer que você oferte a Ele a sua vida, os seus bens? Melhor do que Deus pedir é você perceber, é você voluntariamente toma. Voluntariamente, é isso que Deus quer. Bom. Benção do céu, que podcast maravilhoso. Bom, rapaz. Foi muito bom. Gente, hoje. Sucintos. Estamos aprendendo. A gente está pegando jeito. São dois pregadores aqui. A gente tinha um time de pregação, agora está se adaptando a time de podcast. Sim, produtora. A produtora que pegou a gente aqui. Tá certo, produtora, tá certo. Produtora aqui no. Olha, censura nas igrejas. Deixe seu comentário. Está tendo censura na sua igreja? Estão te proibindo ou te constrangendo a falar alguma coisa que você não gostaria de falar? Por acaso estão fazendo assim? Vou dar um exemplo, tá? A pessoa está no púlpito e fala assim no microfone. Gente, eu nem queria falar sobre isso, mas eu fui orientado a falar. Isso também é uma forma de censura. Você não queria... Manipulação, mas indução. Está mandando você falar algo que é de interesse de alguém. E às vezes é algo que você queria falar e você não pode falar porque pode ferir. A censura tem que ser externa, né? Mas a censura agora está vindo interna. Meu irmão, o negócio tá... censura nas igrejas. Tá muito louco. Tá muito louco. A censura tem que ser externa, é de um poder, tem que ser um poder maior para censurar, mas agora a censura está sendo interna, é a própria instituição censurando de como tem que ser pregada a palavra de Deus. Isso aí, tá? Mas é isso aí, irmão. Bom, eu vou só deixar aqui uma indicação de livro. Nós estamos a uma semana das eleições e eu li esse livro, tem um segundo volume, né? O George Orwell. Deixa eu colocar aqui, vou deixar aqui na tela para vocês darem uma olhadinha. Tá aí, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto. Estou colocando aí na tela. É um livro do George Orwell, 1984. É um escritor do início do século. E você lendo esse livro, você vai perceber muitas coincidências que estão acontecendo hoje com relação à censura, com relação a mudar a história. Eles apagam alguns fatos da história para confundir a sociedade, manipulação, tem muita coisa. E um outro livro que eu devia até ter colocado aqui e esqueci, mas se você puder ler esse livro, um livro de 200 e poucas páginas, dá para ler em uma semana, se você for afinco, e vai abrir muitos seus olhos. Olavo de Carvalho também tem um livro que é tudo que você precisa saber para não ser um idiota.
É um livro também que fala sobre o Teatro das Tesouras, inclusive é citado nesse livro. O Teatro das Tesouras, para quem não sabe, nada mais é do que você ter dois oponentes que na verdade são seus. Então você tem uma falsa disputa. É como se houvesse um lado e o outro disputando, mas na verdade os dois são do mesmo lado. Eles estão só simulando, né? É uma fraude, uma grande fraude. Então o Teatro das Tesouras também está citado aí nesse livro de Olavo de Carvalho. Indico a Ana Carolina Campagnolo também. Depois eu vou fazer uma relação de livros aí que é bacana para que vocês leiam. E é interessante, gente, olha, ler a Bíblia é fundamental para o crente. Mas se você quiser ler algo, tudo você filtra pela Bíblia. Então provai de tudo e retém o que é bom. Eu leio diversos livros, diversos assuntos. Assuntos é óbvio dentro da esfera do meu interesse. Mas todos esses livros eu estou filtrando na Bíblia. Opa, gostei, mas nesse ponto aqui não está de acordo, esse aqui o cara quase acertou. E a gente vai, porque amplia. Quando você lê o livro, você conversa com a ideia do autor. Isso é muito importante. Você também abrir os seus olhos, não se deixar colocar cangalha. Amém? Então eu queria agradecer a audiência, agradecer pela paciência aqui, o nosso canal está crescendo, se cometemos alguns erros. Na câmera do Rodrigo aconteceu um pequeno delay, tá, Rodrigo? Mas é porque houve uma falta de sincronia aqui, então me perdoe, fui tentando corrigir aqui, houve um pequeno, então nos perdoe. Nós estamos começando, quando ficarmos bilionários, igual o Elon Musk, nós vamos ter aqui um mega estúdio com um monte de gente, e talvez esses pequenos problemas não aconteçam, mas até então acontece, já pedindo desculpa antecipadamente, mas o principal, Rodrigo, isso não falhou. Foi a Bíblia, a nossa sinceridade e o nosso caráter na hora de falar o que a gente fala. Eu acho que isso não faltou. Pode ter toda a falha técnica do mundo, mas falha moral e de caráter não tem. Bom, então agradeço. Convido vocês, vai ter um cardzinho no final do vídeo, aí, de outros vídeos nossos, tem um link. Siga o nosso canal, acione o sininho. Nós estamos também, a nossa produtora, que é minha esposa, está nos ajudando na divulgação através de Instagram e de redes sociais. E nos acompanhe, dê a sua sugestão, dê a sua sugestão de tema, inclusive. Faça a sua crítica, faça o seu elogio, tá bom? Porque aqui a gente está aprendendo. Aqui a gente ninguém é dono da verdade aqui, ninguém é o sabichão, não. O sabichão aqui é o Espírito Santo e a gente faz de acordo com o que Deus nos dá, a capacidade. Então nos siga nesse canal, faça parte dessa família, sinta-se sentando nessa mesa aqui conosco, discutindo, debatendo. Eu tenho certeza que você vai sair daqui mais edificado, e você vai ser mais edificado desse vídeo do que quando você começou a assistir. Tá bom? Rodrigo, faça suas considerações finais. Vou ter você conosco e até a próxima. E pensa cristão. Pensa cristão. Olha, esse é o nome do canal. Nós não estamos aqui para impor nossa opinião, nem o nosso pensamento. Colocar você para pensar. Convidando a pensar. Então, aguardo vocês no próximo vídeo, no nosso Pensa Cristão.